Pedimos então com nossas mentes, nossos corações, elevados ao alto, ao Pai, ao amigo e mestre Jesus, pedindo o amparo, a proteção e a permissão que a espiritualidade superior encarregada desse momento esteja conosco, nos intuindo, nos harmonizando. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo, Miramês e sua equipe, que conosco permaneça, também nos trazendo harmonia, paz, e consigamos, com os temas que hoje vão ser estudados, tanto do Evangelho como do nosso estudo da doutrina espírita, sejam por nós melhor assimilados e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos tornando um pouquinho melhores. E a cada encontro consigamos perceber a importância de estarmos aqui reunidos em nome do Pai, sabedores que, como o Mestre nos disse, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. E com certeza ele está entre nós. Também pedimos pelos irmãos nossos que não puderam participar do nosso encontro, que sejam também beneficiados com esses bálsamos de paz, de harmonia, de entendimento. E também, não nos esquecendo dos nossos irmãos do Sul, que foram atingidos por essas intempéries, mesmo agora, já passado, que os níveis das águas já baixaram, que sejam amparados pelos espíritos protetores, que os cuidam, e agora, com esse frio que lá está chegando, a solidariedade de todos os povos, estejam com ele, levando agasalho, alimento, e que consigamos todos nos unirmos num abraço fraterno com esses nossos irmãos do Sul. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Passamos então para o Sr. Edgar, o estudo do Evangelho. Aqueles que tiverem Evangelho, podemos acompanhar. FM Sender. Que Deus nos abençoe, que nos proteja e nos ampare, para que nós possamos assimilar as palavras maravilhosas do Evangelho para colocar em prática em nossas vidas, né? Do capítulo, como Daniel falou, do capítulo 18, item 16, pelas suas obras é que se conhece o verdadeiro cristão, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri vossos ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer o libré do Senhor para ser seu servidor? Bastará dizer sou cristão para ser que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo. Compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforçando-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa, mas sempre, porém os jardineiros são maus.
entenderam de moldá-la pelas suas ideias e talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram estéreis seus ramos, que não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos, à procura de frutos de esperança, capaz de lhe restabelecer a força, a coragem, somente vê uma ramagem árida pronunciando tempestade. Em vão pede o fruto da vida, a árvore da vida. Caem folhas secas, tanto as remexeu a mão do homem que a crestou. Abri, pois, os vossos ouvidos, os vossos corações, meus queridos amados. Cultivai a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratar de amor com amor, e ainda havereis dar em abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos deu. Não a mutilei, ela quer estender a sua sombra imensa sobre todo o universo. Não lhe corteis os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor sedento, faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para as armazenar e deixar apodrecer a fim de que ninguém sirva. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como há também do pão material. Não sejais o número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos e depois de procurar os que estão famintos de levá-los para debaixo da fronte da árvore e partilhai com eles os abrigos que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar a sarça do caminho. Segui os que conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e as suas palavras não passarão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Queridos irmãos, amigos, familiares, essa página do Evangelho é fantástica. E Simeão compara o cristianismo como uma árvore divina, a árvore da vida, né? E ele sempre fala que compara com as árvores da vida. Ele pede que a árvore é boa, mas os jardineiros são maus. Não conseguem cultivá-las, né? Para ajudá-la a crescer. Divina da vida. Cada um que começa. Então ele fala que desde o início da humanidade, os homens sempre tentaram, eles tinham maior condições de inteligência, de aprender, tinham condições de aprender, aprendiam para si, não dividiam com as pessoas, não dividiam com outros. Queriam o conhecimento da verdade só para eles, né? Jesus sempre deu o exemplo para todos nós, que Jesus é nosso querido Mestre, Salvador, nosso exemplo para todos nós. Então, ele pede que a gente cultive a árvore da vida, que é para cultivar os nossos corações. Como a gente fica pensando assim, como está o meu coração? Essa árvore da vida que Jesus nos oferece, né? Como está meu coração? Será que está cheio de pedra? Não tem condições de colocar essa semente do cristianismo, do conhecimento no nosso coração, para fazer frutificar? Enquanto nós tivermos pedra no coração, não tem condições sequer da árvore dar frutos, porque não tem condições. Então, Simeão sempre fala que nós devíamos o que fazer? Aprender, cultivar a árvore da vida em nossos corações. Porque muitas pessoas dizem assim, de que adianta eu ter conhecimento? De que adianta eu estudar
tanto, se não leva nada na vida, nessa vida. Eu tenho que me esforçar muito para aprender, porque não basta eu aprender, não basta só estudar e ter a sabedoria, né? Se eu não tiver dentro do meu coração o amor. E Deus é amor, criou todo o universo por amor. E o amor está acima de tudo, né? Sempre as pessoas pensavam assim que no tempo de Moisés, quando veio Moisés, ele trouxe a lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente. E naquela época, o que acontecia? Uma pessoa roubava um animal da sua casa, o vizinho vinha lá e levava todos os animais da casa dele. Era uma coisa desonesta, assim, desproporcional. Aí Moisés colocou a lei, né, olho por olho, dente por dente, amenizando um pouco mais. Aquele que roubasse um animal da sua casa, poderia ele roubar outro animal, condizindo com a igualdade das condições que eles faziam. E Jesus veio e trouxe a lei do amor. Mas Jesus mesmo falou assim que ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei de Moisés. Ele veio dar continuidade para o nosso conhecimento da verdade. E no dia que a gente conhece a verdade nos libertará. Essa é a chave principal para todos nós que cultivamos a fé em Jesus, que se dizemos cristãos. Não basta ter sabedoria, não basta ter conhecimento, se nós não colocamos em prática em nossas vidas. Nós precisamos, né? Quantas vezes pessoas assim que a gente vê pessoas sábias, têm cultura, mas não tem o amor no coração. Não tem aquele amor necessário que precisa para cultivar. Porque o nosso coração é o trono de Jesus. Nosso coração é a parte que Deus colocou para todos nós, faz parte da divina de Deus, né? Então nós temos que cultivar a árvore da vida no nosso coração. Como nós gostaríamos que ser felizes, né? Para ser feliz tem que ter amor no coração também. Para ser feliz tem que saber conviver com as coisas da vida. Viver nesse mundo sem ser do mundo, né? Viver em amor, paz e esperança. Como diz o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, tem que me amar primeiro a mim, para poder amar o próximo. Então, o conhecimento que a gente tem, sobre nós que se dizemos cristãos, esse conhecimento que a gente tem é para que nós possamos dividir com aquelas pessoas que não têm o privilégio que nós temos de aprender. O privilégio que nós temos de conhecer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E sempre foi dito, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Quer dizer, se nós entendermos o Espiritismo, vê que é uma doutrina simples, né, com amor, não obriga nada a ninguém, respeita o livre-arbítrio de cada um. Então nós temos consciência que por que nós estamos aqui, para onde nós vamos quando desencarnar, temos condições de reencarnar novamente outras vezes. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O que acontece? Então, depende, não é as nossas palavras, simplesmente o nosso conhecimento, as nossas riquezas, mas as nossas atitudes do bem. Essas atitudes que nós fizemos no bem, para o bem de nós, de todos que nos cercam, que precisam de nós, esse sim nós vamos nos aproximando dos verdadeiros cristãos, como diz Jesus, né? Reconhecereis pelas suas obras. Tinha uma historinha, né, que já foi contado outras vezes aí, daquele rico que estava na terra, né? E o pobrezinho também estava aqui. Só que o rico dava muitas fortunas para ajudar as pessoas, dava dinheiro, comida, e o pobre não podia fazer nada, estava simplesmente esperando que acontecesse alguma coisa de bom para ele. Mas ele praticava o bem, praticava a caridade, da maneira dele, né? Com palavras, com atos, com ombro amigo. O que aconteceu quando eles desencarnaram? O homem rico foi para o céu, chegou lá, São Pedro foi mostrar o céu para ele, mostrou as casas, mostrou uma casa, um palacete lindo, maravilhoso.
de quem é essa casa aí? Essa casa é da Maria. Maria, que Maria? Maria é aquela tua empregada que trabalhava contigo. Mas ela já pobre, sim, mas ela é dela. Foi mostrando as casas, assim, mostrando a casa, outra casa mais bonita, um palácio mais bonito. Quem é essa casa aqui? Essa casa aqui é do João. João, tem um motorista que tu tinha, né? Aquele cara pobrezinho lá. Mas como? Eu fui mostrando as casas, assim, mostrando as casas para eles, todas elas. Aí chegou num casebrezinho de costaneira, caindo nos pedaços. E essa, ele começou a dar risada. E essa casinha de quem que é? Essa é a tua. Como minha? Fui um cara rico que tinha dinheiro, condições necessárias para construir uma casa boa. Por que essa casa é pequenininha para mim, assim? Aí Pedro disse assim para ele, aqui nós construímos a casa de acordo com o material que vocês mandam para nós. O material que tu manda para nós, a gente constrói a tua casa. Você não mandou nenhum material bom, que é caridade, é o amor, que é a doação de coração, né? Com caridade, com amor, com carinho, sem esperar coisa nenhuma em troca, né? Então esse é o material bom que a gente manda para o céu. Ele falou para ele que você mandou um material simples, a gente construiu de acordo com o material que você mandou para nós. Então, a gente, brincando nessa historinha simples assim que a gente falou, é o verdadeiro sentido que nós devemos tomar nas nossas vidas, né? Procurar fazer da melhor maneira a caridade que nós precisamos, caridade com amor. E caridade é o amor em movimento, né? Quando a gente cultiva a lei do amor em nossos corações, o que acontece? Possamos crescer cada vez mais, começar a desenvolver em nós a humildade, que é a principal virtude que Jesus nos ensinou. A humildade faz com que a gente possa se conhecer a si próprio. Se conhecer a si próprio, a gente pode ver os defeitos que nós temos e corrigi-los, para enriquecer os nossos corações com amor, dedicação e paz necessários que nós precisamos. Cultivamos a árvore da vida em nossos corações, tudo aqueles ensinamentos que nós aprendemos, o conhecimento que nós adquirimos, temos que dividir com aqueles irmãos que não têm o privilégio que nós temos. E não adianta a gente guardar os ensinamentos para ficar só para nós, reservado só para nós. Os fariseus faziam na época de Jesus, né? Guardar o conhecimento só para eles. E mesmo que guardar, tirar as árvores, os frutos da árvore e guardar numa cesta para apodrecer. O conhecimento que nós temos é conhecimento de amor, de paz, de esperança que nós aprendemos. Dividir com os nossos irmãos que não têm essa mesma sorte que nós tivemos de aprender. E Deus está acima de todos nós. Jesus é nosso Criador do nosso plano Terra, é nosso governador do plano Terra, né? Então, nós devemos sempre cultivar o amor em nosso coração, porque nós estamos colocando a semente. E aí, Erasto pergunta assim, o que estás fazendo da semente plantada no teu coração? É que plantou no meio das pedras do teu coração, ou conseguiu cultivar o teu coração com a terra boa para plantar essa semente maravilhosa, que é o cristianismo, né? As leis de Deus. Plantar no nosso coração o cristianismo, que é essa árvore da vida, árvore divina, que nós devemos cultivar em nossas vidas. Devemos ser o melhor possível, fazer sempre o melhor que nós podemos. É muito importante o conhecimento. É muito importante ter conhecimento. Porque conhecida a verdade, ela vos libertará, como falamos antes. O conhecimento é muito importante, mas além do conhecimento, aquilo que nós aprendemos e que nós lemos, temos que colocar em prática em nossas vidas. No momento que a gente começar a colocar em prática, a gente vai ver que a gente tem condições de ser mais feliz, mais leve, mais cristãos. É a mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje, meus irmãos. Peço desculpa se não foi bem esclarecido para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado, Sr. Edgar. Foi excelente. O Edgar estava falando, eu fiz um retorno ao meu passado. Eu estava lembrando, o próprio Francisco de Assis, no início da jornada dele, né, ele era filho de pessoas que tinham certas posses. Ele entendeu, quando recebeu a mensagem divina de reformar a igreja, que seria reformar a parte física, né? E nós vimos assim quantas pessoas
que pensam que as obras são obras físicas. Eu lembro de uma certa oportunidade em que eu frequentei uma casa espírita. Ela era uma casa velha, caindo aos pedaços, né? Quer dizer, nem tanto assim, vamos dizer assim. Mas quando eu iniciei no espiritismo foi interessante. Eu olhei para aquela casa e eu não quis entrar a primeira vez. Achei tão estranho uma casa velha, assim, grande, meio escura. Isso é o nosso preconceito, né? E eu não era espírita, não tinha ideia do que era o espiritismo. Eu tinha só estudado as obras por minha conta, né? E aquela casa, ela foi se transformando através dos anos. Claro que essa casa que eu estou falando, o seu Edgar, a Marilene, a Vita conhece. A casa hoje é um palácio, né? Então, é para ver assim que não estou julgando a pessoa, porque eu não a conheço na sua intimidade, mas claro que a gente tem que estar em locais agradáveis. Se a gente olhar, por exemplo, o nosso lar, os locais que lá existem são de limpeza, de agradáveis, né? Então, mas quando a gente constrói a parte material sem o coração, sem colocar o nosso coração nessa parte material, é a construção que o Sr. Edgar estava falando que essa pessoa encontrou no céu. Muitos de nós se enganam quanto a isso, mesmo sendo espíritas. Nós estamos tendo esse estudo. Será que nessa construção física nós estamos botando o nosso coração também? Ou é apenas por ostentação? Veja que eu não estou julgando. É apenas um comentário e eu não tenho como julgar uma pessoa sem a conhecer na sua intimidade, né? Então, quando nós fazemos essa obra física, nós a fizemos com o coração, para ter um acolhimento maior às pessoas que vão adentrar esse local. Se nós analisarmos Francisco de Assis, né, a princípio ele entendeu que seria reformar as igrejas, né? Seria a reforma da minha igreja quando Cristo solicitou a ele. E depois ele entendeu que não. E como a gente viu o Francisco de Assis depois da sua jornada, quando realmente ele compreendeu a missão dele, não é? Mas eu vou dar a palavra aos demais, eu vou deixar a minha para o final. Eu só lembrei desse detalhe quando o senhor Edgar contou aquela história, mas eu quero que entenda que não é um julgamento meu, é apenas um comentário, porque eu não tenho como julgar ninguém. Nem meus próprios atos eu consigo julgá-los, né? Porque não temos essa capacidade. Então, é apenas trazer esse comentário para que a gente consiga pensar sobre ele, não é? Então, hoje vamos começar pelos meninos, vamos começar com Assis. Assis, vou passar para ti a palavra, Assis. Tudo bom, Daniel? Bagulho. Tô mais perdido que segue um tiroteio. Hoje eu tô na briga pra ver se é referente ao meu déficit de atenção, né? Tô aqui viajando na maionese. Tentando ver se consigo. Mas fica tranquilo, então, nós continuamos nós falando e tu vai te organizando as ideias, então. Tá. Obrigado, Miriam. Marilene, posso passar para ti, Marilene? Para ficar em família o comentário? Queridos, eu quero contar para vocês os detalhes. O meu maridinho há dias estava se preparando. E hoje, antes de falar com vocês, ele fez exercícios que a fonoaudióloga ensinou, que ele queria falar bem bonitinho para vocês. Estou muito orgulhosa dele e vocês também, tenho certeza. Nossa, essa lição do Evangelho é maravilhosa. E como o Edgar disse, Joana fala com muita clareza, queridos, caridade é o amor em exercício, ou então o amor em exercício é fazer caridade pelo próximo, porque não basta dizer que ama, não é? Tem que provar que ama. E às vezes a gente sabe o quanto exige sacrifícios da gente.
E esse evangelho e essa doutrina maravilhosa está sempre nos chamando a atenção. O Daniel com bondade falando que não quer criticar, não quer. Mas, queridos, é até a casa da gente também. Às vezes a gente tem que reformar, né? E tem que cuidar. E é bom, queridos, estar numa casa limpa, arrumadinha. Quem não gosta? Todos nós gostamos, né? E a história que Edgar contou é isso mesmo. Que material nós estamos mandando para nossa construção lá no outro plano, né, queridos? Claro que não é o material que se constrói aqui. Então, que a gente possa, a cada dia que passe, colocando em prática os ensinamentos do Mestre, o que traz o Evangelho. E muitas vezes a gente fica triste pensando que ainda está deixando muito a desejar, está muito aquém da expectativa. Mas eu sempre digo, não vamos desanimar, queridos, de jeito nenhum. Vamos fazer uma autoanálise. A gente já melhorou, com certeza. Afinal, não ia quebrar a cara tantas vezes e não mudar nada, né? Não, a gente, cada vez que cai, levanta mais forte, né? E o Evangelho está aí, nos orientando, nosso modelo e guia Jesus nos ensinou o tempo todo que fizéssemos para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós, que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, e quando ele aqui esteve, ele retomou os 10 mandamentos em 2. E quando a gente para pensar, esses 2 mandamentos ficou num só. Porque se a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Se nós amamos o próximo, amamos a Deus. Fica muito, muito forte isso em nós, não é? Então, queridos, eu quero ouvir também as outras irmãs que sempre fazem comentários maravilhosos. E eu só queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que o meu maridinho mandou muito amor para vocês. Deus abençoe a todos, queridos. Que bom que a gente está juntos. Obrigada, Obrigado, Daniel. obrigado, Marilene. Obrigado pela participação, pela cooperação. Olha, seu Edgar, nós sentimos o cheiro do perfume aqui, né? Estava perfumadinho hoje. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim, pode passar. Seu Edgar, foi uma aula, né? Como sempre, cada palavra que sai do Senhor, cada ensinamento, cada reflexão, sempre enche o nosso coração. Parabéns e que Deus lhe dê saúde e essa vontade, essa força de sempre se manter forte e firme, né? Para continuar nos trazendo aí as palavras e conteúdos maravilhosos que enriquecem a nossa vida. Obrigada, querido. Bom, quando eu li o texto que fala da árvore e dos frutos, eu fui pensando aqui e eu gosto muito de falar sobre tudo aquilo que a gente recebe, né? Todos os nossos talentos. Eu falo muito aqui dos talentos. E eu pensei aqui que cada talento nosso pode ser uma árvore, né? A nossa visão, tendo um olhar fraterno com o nosso semelhante, a nossa audição, que se nós soubermos usar, ouve o nosso próximo, né? E quando alguém fala, vem tanta cura na fala, né? A nossa fala, quando nós emitimos as palavras, quantas coisas boas nós podemos passar, quantos frutos bons nós podemos colher da nossa fala amorosa, né? Porque o contrário também faz muito mal, causa muito dano. Os nossos pensamentos, e por aí vai, né? Tantas coisas que Deus, com as quais Deus nos abençoou nessa reencarnação, para que nós cultivássemos
para que nós colhêssemos bons frutos, para nós sermos exemplo com as nossas atitudes, né? Ah, e aí eu pensei na árvore do lógico, além do conhecimento, que nós tivemos para as nossas profissões e enfim, mas também do nosso conhecimento da doutrina espírita, né. Porque nós tendo o conhecimento de tudo isso, o nosso compromisso na colheita é muito maior, como a gente tem visto aqui muitas vezes, né. Aquele livro que o Daniel mencionou essa semana ali no grupo, né, O que é o Espiritismo, e eu até coloquei que eu encontrei aqui ele bem pequenininho, eu tinha em casa e nem nunca tinha, assim, me chamado a atenção, né. Mas ontem, antes de ontem, eu fui lá na minha casa, que agora eu tenho 2, né, uma que eu moro com meu pai, cuidando dele, e a outra minha casa, lá onde mora a minha filha, e eu olhando na prateleira, eu vi esse livro, ele me chamou a atenção, eu peguei, cheguei em casa, o Daniel tinha colocado no grupo que o livro, né. Então, por isso que eu fiz questão de colocar lá. E aqui, nesse livro, tem, um capítulo não, o item onde ele fala, eh, aqui, qualidade dos médiuns, né. E muito, muito bom aqui todo o texto, mas no item 88, que é o último parágrafo, antes um pouquinho ele fala o seguinte: os médiuns são os intermediários e os intérpretes dos espíritos. Cabe, pois, ao evocador e mesmo ao simples observador poder apreciar o mérito do instrumento. Aí vem o item 88. A faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que se pode empregar para o bem como para o mal, e da qual se pode abusar. Ela tem por objetivo nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível, aquele que dela se serve com um fim útil, para seu próprio adiantamento e o dos seus semelhantes. Cumpre uma verdadeira missão, da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências, como aquele que faz um mal usa de uma faculdade qualquer. Então, que a gente faça bom uso, né, de todas essas nossas faculdades, de todos esses nossos dons e todos os nossos privilégios que com os quais Deus nos abençoou nessa reencarnação, e principalmente como espíritas, como médios, que a gente faça bom uso, porque nós temos o conhecimento, adquirimos o conhecimento e, eh, e temos por obrigação colher bons frutos e ser exemplo, né, para aqueles que nos cercam. Obrigada, gente, era isso. Obrigado, Kátia, muito bom teu comentário. E realmente a gente esquece, né, que quando pensamos já estamos obrando. Imagina quando falamos e depois quando colocamos em prática tudo isso, né? Então é a nossa obra. Que obra estamos deixando pelo caminho, né? E quanto esse livro é interessante, ele foi lançado depois do Livro dos Médiuns. E o próprio Kardec, como ele é um resumo bem resumido da doutrina, ele indica que se leia primeiro esse livro, depois vá para o Livro dos Espíritos. E é interessante, quando a gente falando,
como as casas, em geral, começam a estudar não pelo princípio. Por exemplo, vamos fazer um estudo mediúnico. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro lançado por Kardec. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Então, primeiro estudemos o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Porque nós não começamos uma obra pelo telhado, né? Nós começamos pela base. E qual é a base? O Livro dos Espíritos. E como Kardec sempre indica, ou indicou, né? Leia primeiro o que é o Espiritismo, que é esse resumo. E depois tem aquela entrevista, os questionamentos que fazem a Kardec, né? Então, quando eu vi isso no site da Federação, eu vou repassar, né? Porque são sempre informações úteis para nós. Passando, então, posso passar para ti, Márcia? Hoje não vou te deixar para o final. Pode sim. O seu Edgar, maravilhosa lição, né, que passa para a gente, como a Cátia já citou também, tudo que ele fala, assim, a gente parece que toca, né, profundamente, ele tem um dom, assim, ele é um mestre, né. Bom, o bom espírita, a gente tem muitos exemplos de bons cristãos, né, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, e é claro que a gente está muito distante de ser como eles, né? Viver praticamente só para fazer na caridade. Então, esse tema, quando eu li esse subtítulo, ele me chamou a atenção assim, no sentido de que proveito estamos tirando do tempo que estamos aqui, né? Como a Cátia sempre fala, o que estamos fazendo de tantas coisas boas que recebemos, né? Do nosso olhar, da nossa visão, dos nossos comportamentos, né? Nossos bracinhos, nossas mãozinhas, enfim, que proveito tiramos de tudo isso em benefício do próximo. Porque daí eu me questionei assim, poxa, na correria do dia a dia é natural que metade do dia a gente passa o quê? Trabalhando, né? A outra metade é descansando ou tirando um lazer que a gente acha merecido. Então, se a gente for analisar, a gente passa a maioria do tempo se preocupando conosco, com as nossas preocupações, com as nossas finanças, não é? Isso é certo, de uma certa forma, mas o que a gente faz do nosso tempo? Proveito estamos tirando da oportunidade de estarmos hoje aqui, né, encarnados. Então, esse tema, assim, ele me chamou a atenção nesse sentido, né? Qual o exemplo que vamos deixar com as nossas atitudes para os nossos filhos, para os nossos netos? Porque, ao desencarnarmos, é uma continuação, é toda uma construção, né? Como estamos arrumando nossa bagagem, então? Né? O que estamos colocando dentro da bagagem? E a gente pode mudar com pequenas atitudes, por exemplo, dando um bom dia, né? Administrando melhor nossos pensamentos, né? Porque a mudança que a gente quer que aconteça, ela tem que começar pela gente, né? Nós mudamos para, através dos nossos exemplos, mudarmos aquilo que a gente acha que deve ser mudado, né? Um filho talvez problemático, enfim, uma situação assim que a gente acha que tem que mudar, de repente a gente que tem que mudar, né? Para que possa mudar o ambiente em si. Então, esse subtítulo, como eu falei, ele me remeteu a isso. Eu acho que o bom cristão é aquele que sabe que tem as suas dificuldades, mas ainda assim ele, pouco a pouco, tenta mudar, com um pouquinho que seja, né? Como já citei, um bom dia, um pensamento positivo, fazendo a caridade naturalmente, né? A gente não precisa ficar rico para começar a fazer a caridade, né? Pensamento positivo, uma oração, dando com amor. Tudo que se dá com amor é muito gratificante, né? Para quem recebe também. E no momento é isso que eu tenho a contribuir. Obrigado, Márcia. Quando falou em cristãos, né, eu fiquei aqui voltando nas minhas memórias aqui de bons cristãos. Claro que nós, como espíritas, lembramos dos cristãos, bons cristãos espíritas, né? Divaldo, Chico, Bezerra de Menezes, mas a história nos tem mostrado tantos
bons cristãos, grandes cristãos, né? Aí nós vamos ver lá Martin Luther King, foi um bom cristão, Gandhi, o Buda, né? Que veio antes do Cristo. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, olha que cristã era, né? Irmã Dulce, Tantos. própria Lady Di, né? Quanta caridade fez. O Divaldo conta uma história, agora me fugiu o nome, que quando Lady Di desencarnou, se alguém lembra, por favor, me ajude. Quem foi o espírito que recebeu ela? E agora me fugiu o nome, mas é um espírito de escola. Então vejam que tem, não sei que religião tinha a Lady Di, né? Mas era uma boa cristã. Para ser recebido por um espírito de alta envergadura, foi a obra dela que feita na Terra, não é? Então muitos outros que estiveram aqui conosco, que nós nem sabemos que religião tinham, né? E eram bons cristãos. Então, são exemplos que ficaram para nós seguirmos. E como disse, nós conseguimos mudar uma pessoa a nós mesmos, nós já estamos mudando o mundo, né? Muito bem. Fátima, vou passar para ti, Fátima. Posso? Pode. Primeiro eu quero agradecer ao senhor Edgar pela emoção de ouvi-lo, né? É sempre um prazer, é um ensinamento, é um aprendizado muito enorme, muito bom para o nosso coração. E também eu tenho muita gratidão, né, por esse estudo que eu já participo, né, há algum tempo, da evolução que a gente vai aprendendo, né? Tudo que nós fazemos é o que vai repercutindo no nosso caráter, na nossa moralidade, né? É o nosso dia a dia que vai nos transformando, que vai nos ajudar a nossa evolução. Isso eu tenho aprendido bastante aqui. Toda semana no estudo rapidinho que eu faço, mas enfim, está me fortalecendo bastante a reforma íntima. E tudo isso é um crescimento individual, né? É um caminhar individual, né? Você aprende e com o teu aprendizado você pratica, que nem disse a Márcia, né? A gente aprende para passar para os outros. Então, eu tenho um texto aqui pequenininho. Quando percebermos e pusermos em práticas os amoráveis conselhos do Mestre Divino, certamente reconheceremos a vantagem de viver em harmonia com o nosso próximo. No Livro dos Espíritos, temos algumas informações fundamentais para uma vida melhor. Uma delas é de que a fonte dos nossos sofrimentos se baseia em dois sentimentos, egoísmo e orgulho. A outra é de que uma só coisa é necessária para vivermos bem: devotamento ao próximo, ou seja, vivenciar o amor na sua mais alta expressão. Assim, pelo devotamento e a abnegação, dizem os bons espíritos, estaremos pondo em prática a mais excelsa das virtudes, a caridade. Quando entendermos isso, estaremos no caminho que nos tornará homens de bem. Hoje é isso. Obrigado, Fátima. Obrigado pela bela contribuição. Vita, podemos passar para ti, Vita? Somente gratidão ao carinho, ao amor do seu Edgar, da Maria de Fátima, da Kátia, da Márcia, de todos que já falaram até agora, né? Que falaram tudo que era necessário ser dito, né? Você também, Daniel, que expressaram tão bem a leitura de hoje. Acho que a gente tem muito, eu sempre gosto muito de trazer o exemplo para dentro da família, né? Eu hoje tive uma situação onde a gente sempre diz que o exemplo arrasta, né? Passou uma senhorinha aqui na frente de casa e eu só tomo água de água mineral. Daí eu guardo todas as garrafinhas
para entregar para esse pessoal que passa com as carretinhas na frente de casa e coisa, porque eu acho uma judiaria, eles têm que mexer no lixo para separar esse material. Então eu separo tudo e deixo tudo separadinho para dar para eles limpinho, quando eles passam aqui na frente de casa. E hoje passou uma senhora aqui na frente. Daí eu chamei ela e disse, olha, tia, tenho aqui para a senhora umas garrafinhas e tal, e quando a senhora passar de novo, eu vou separar alguma coisa de roupa, se a senhora não se importa e tal, para lhe dar também. Ela disse, não, eu não me importo, eu passo aqui. Eu disse, então a senhora passe de novo até o final de semana que eu vou lhe ajeitar. Ela disse, tá bom. Quando eu entrei de volta para dentro da sala, a minha neta tem 3 aninhos, que vocês conhecem, às vezes ela aparece aqui, né? Ela olhou para mim e disse assim, vovó, você perguntou o nome dela? Eu fiquei louca de vergonha. Eu disse, não, a vovó esqueceu de perguntar o nome dela. Mas quando ela vier de novo, a vovó vai perguntar o nome dela e daí eu te digo. Nós vamos perguntar juntas, eu disse para ela, o nome dela, né? Então, você veja bem, a gente ensina eles, eu sempre estou falando para ela, eu tinha recém mostrado para ela que na outra rua tinha um senhorzinho, levantando que ele estava deitado no meio da calçada. Eu disse, olha lá, Joana, eu disse assim, sempre a vovó diz para você, agradeça que nós temos a nossa caminha quente, que nós temos aonde dormir, porque tem muitas pessoas que dormem na rua. E hoje ela viu um senhor levantando da calçada, na outra calçada, não na nossa casa, na outra calçada, o senhor levantando, juntando suas coisinhas, né, que ele tinha dormido na calçada. Eu disse, olha lá, ó, meu anjo, aquele senhorzinho não teve onde dormir, ele dormiu na calçada, né? Aí eu disse assim, ó, eu vi que ele não passou pela frente da nossa casa, ele seguiu adiante, né? Mas ela ficou olhando. Então a gente mostra o exemplo para eles. Mas veja bem, ela se lembrou de me perguntar, vovó, você perguntou o nome daquela pessoa. Então veja bem, realmente, eu não perguntei o nome daquela senhora, né? Eu fiquei louca de vergonha. Eu disse, veja bem, ela teve a delicadeza de pensar que eu podia realmente ter perguntado o nome dela e tudo mais. Eu conversei com ela, eu perguntei tudo, mas eu não perguntei o nome dela. E não me custava ter perguntado o nome dela, né? Eu me preocupei em perguntar se ela tinha o que vestir ou coisa assim, e entregar as coisas para ela, mas não lembrei de perguntar que nome ela tinha. Então, o quanto a gente ainda aprende no nosso dia a dia e o quanto ainda nos falta aprender no nosso dia a dia, né? Então, eu sei, como diz a dona Marilene, e aquilo me conforta bastante, que a gente já melhorou bastante, né? Mas eu me acho ainda tão um pouquinho, né? Mas estou aí, um dia de cada vez, como eu digo para todo mundo, né? Que tipo de árvore queremos ser, né? Eu sempre procuro trazer para dentro da minha família, porque todos temos, né? Grandes problemas, às vezes, e grandes transformações dentro da família. Graças a Deus, a minha família, passei por muitas dificuldades, mas agora está tudo bem. O meu filho vai ser papai de uma menina, saiu esse final de semana o resultado, que Deus nos abençoe e que a gente continue bem, né? E seguindo bem. E que Deus me ajude e que a gente consiga evoluir, né? Mais um pouco antes de voltar para a parte espiritual e consiga cumprir mais um pouquinho daquilo que prometemos antes de chegar aqui, né? Para mim seria isso aí, a leitura de hoje, o entendimento de hoje, em cima de tantas coisas maravilhosas que todos já falaram, né? Obrigado, Rita. As histórias, nossas histórias sempre acrescentam, né? Porque é o que nós vivemos. E nós vamos nos surpreendendo, né? As crianças sempre são a alegria de uma casa, né? E nós não nos damos conta. Por que elas estão nos surpreendendo? Porque esses espíritos que estão reencarnando são os da regeneração. Daqui 30, 35 anos, o planeta vai estar totalmente em regeneração. E esses espíritos que estão vindo agora, estão vindo com uma diferença dos que encarnavam antes, né? Estão vindo com uma percepção de mundo diferente da nossa, e isso está nos surpreendendo.
Às vezes eles nos falam coisas, observam coisas que nós não percebemos. Por quê? Porque eles são espíritos mais adiantados, né? Está ali num corpinho de 2, 3 aninhos, mas é um espírito que está, com certeza, em evolução à nossa frente. E aí nos surpreende. Né? Você esqueceu de perguntar o nome, mas ela lembrou, porque é um espírito evoluído. Né? Então, nós temos que ter noção que, a partir de agora, esse teu neto que está para nascer é outro ser que vai estar dentro da regeneração. Então, como nós sabemos que em regeneração não nascerão mais espíritos maus, o que nós deduzimos agora dos nossos netos? Que serão espíritos, no mínimo, que vão pensar mais no bem do que no mal. E é isso que está nos surpreendendo. Quando o Divaldo fala em crianças TDAH, TDAH, enfim, com aqueles déficits de assistência, de déficit de Atenção. atenção, me fugiu aqui a palavra. Então, eu já estou falhando, acho que o meu computador já está precisando de mais memória, mais um HD mais ajeitado. Então, e a nossa medicina não entendia esse déficit de atenção, que não é déficit de atenção. São espíritos que estão já além, em termos de inteligência, e a gente não consegue entender. E o que eles faziam? A tal da Ritalina, que é para deixar a criança, acomodar ela, vamos dizer assim, tirar aquela vontade, aquela disposição, porque nós não sabemos ainda como lidar com esses espíritos, né, que estão vindo, em termos espirituais, além de nós. Então, nós temos... eu estava vendo uma palestrante espírita dizendo que hoje em dia não se cria filho à revelia por instinto de pai, de mãe. Hoje tem na literatura uma série de livros e ensinamentos que nós podemos nos informar. Psicólogos e outros profissionais dessa área que vão nos orientar, não é? E nós vamos nos surpreendendo com essas crianças de hoje em dia, porque são espíritos que já estão vindo além de nós em termos morais, intelectuais, e a gente se surpreende. Mas aí, como na história da vida, nós também aprendemos com eles, né? Quando ela te disse e o nome não perguntou, você acabou de aprender com ela que devia ter perguntado o nome, que seria mais simpático com a pessoa e tal, daria um acolhimento maior com essa pessoa. Então, nós não podemos desprezar o ensinamento nem do velho, nem da criança. Todos estão nos ensinando a todo momento. E nós a ensinamos e aprendemos com os nossos atos. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite, mas eu vou ficar só ouvindo hoje. Vou ficar... Tá muito bom e acho que foi tudo colocado, né? Bem colocado, e vou ficar quietinha hoje. Estou bem contente, mas vou apreciar mais o que os outros estão dizendo. Obrigada. Então, tá bom. Vamos falando nós, então. Mais alguém gostaria de alguma colocação, algum questionamento? Todos tranquilos? Muito bem. Então, eu vou dar meus pitaquinhos aqui também, né? Então, como nós vamos reconhecer o verdadeiro cristão, né? Pela sua obra. E Simeão nos pergunta. O que nos pergunta o Simeão? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Né? Nós vimos aqui no Evangelho. E ele mesmo vai dar a resposta. Procurais verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, a gente estava citando antes, não só cristãos espíritas, mas também fora do espiritismo. Tem muitos cristãos fazendo, né? Então, o Evangelho não é para ser lido e guardado na estante. Ele tem que ser vivenciado por nós. E ele tem que ser aplicado todos os dias da nossa vida. Não podemos querer nos iludir, nem nos enganar, né, a nós mesmos. Se nós tivermos esse contato com a verdade espiritual através do Evangelho, através
do conhecimento, esse que nós estamos tendo da doutrina espírita, que na realidade a doutrina espírita, o que ele é? É o cristianismo redivivo, na sua mais pura e simples, né, clareza. Se não nos melhorarmos se não melhorarmos a nossa condição moral perante os nossos semelhantes, é como diz o Evangelho, nós somos árvores estéreis destinadas ao fogo, né? E Simeão ainda alerta de que o egoísmo humano e a busca do poder fizeram, então, ao longo da nossa história, da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, em que a mensagem que o Cristo nos trouxe, nos deixou, ela se deturpasse, se desviasse, é só nós vermos, através dos séculos, né, o que as religiões fizeram, o que principalmente a religião católica, que foi a primeira religião constituída, fez, né? Por quê? Porque ela interpretou, vamos dizer assim, de uma forma equivocada pelos homens da época que a interpretaram, de uma forma equivocada, e toda essa mensagem de amor deixada pelo Cristo foi deturpada, né? Então, a nossa função de espíritas e cristãos é reviver essa mensagem de Jesus, fortalecendo, então, a pequena parcela da árvore da vida que a nós foi confiada, para o cuidado, né, que devemos ter em sermos os semeadores da esperança, através do quê? Através do exemplo. Então, nós somos convidados a refletir sobre qual tem sido o nosso papel como verdadeiros cristãos nessa encarnação, não é? Se somos, de fato, seguidores do Cristo, quais são as nossas obras, entre outros aspectos. Devemos, então, fazer uma sincera avaliação do nosso comportamento, como estamos procedendo, né? E aí aquela questão, será bastante aparentar ser fiel servidor do Cristo? Como disse, bastará dizer, então, sou cristão, para que sejamos um seguidor do Cristo? Então não basta nós nos intitularmos seguidores do Cristo para que realmente sejamos cristãos. Muitos dos que se dizem seguidores do Cristo, como nós vimos no Evangelho, né, através das religiões, eles vão impondo as suas ideias, moldando os ensinamentos de Jesus às suas necessidades, reconhecendo somente aquilo que é de interesse deles, né, interesse individual de cada um. Mas as pessoas esquecem que Jesus veio nos trazer a lei do amor. Como a Marilene disse, a caridade, o amor, a caridade é o amor posto em movimento. Para que todos nós pudéssemos, então, construir e espalhar esse amor em forma de virtudes, como nós estudamos, né? A parábola das virtudes. Quais são essas virtudes? Como o respeito, a tolerância, a compaixão, a empatia, o perdão, a caridade, e tem tantas outras, né? E aí nós devemos também nos perguntar, fazermos na nossa autoavaliação, e qual é a nossa obra? Qual o legado que estamos deixando àqueles que conosco convivem após o nosso desencarne? Esse legado é o sentimento que deixaremos nos corações das pessoas? Nós vamos ver lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Então, partindo desse versículo, a gente traça um paralelo com as pessoas que não são capazes de se entregar inteiramente aos propósitos da vida, não é? Permanecendo sempre em uma condição mediana de comprometimento com o que se propôs a fazer, tendo como desculpa, isso nós vemos muito, a falta de tempo para realizar algum trabalho em prol do próximo. E esse tipo de pessoas, então, são os cristãos mornos. André Luiz, então,
ele nos traz na sua obra Conduta Espírita, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, a mensagem 38, perante o tempo. Ele traz, então, o seguinte ensinamento. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. E Richard Simonetti, gosto muito dos livros do Richard Simonetti, ele diz o seguinte sobre os cristãos mornos, fazendo então uma análise da segunda parte da obra O Céu e o Inferno. E ele conclui: se algo deva ser enfatizado neste painel portentoso do que nos espera, eu destacaria a manifestação de espíritos que não foram bons, ou melhor, que não foram maus, mas também não foram bons, indiferentes a aquisições espirituais, empenhados em sustentar o próprio bem-estar, sem preocupações com objetivos da existência humana. Espíritos assim constituem a maior parte da humanidade. Colhem no mundo espiritual as consequências de sua displicência em amargas desilusões. E foi a história que o Seu Edgar nos contou. Então, o que nos espera após a morte? Não basta, então, não fazermos o mal. Essas reflexões, então, elas nos remetem à pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, então, pergunta às entidades venerandas, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é a pergunta de Kardec. E recebe, então, como resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, fazer o bem demanda uma ação. E para que possamos evoluir, é necessário estarmos atentos às necessidades do outro. Não estarmos alheio ao seu sofrimento ou às suas dificuldades. É necessário, então, fazermos uma autoanálise para sabermos em que patamar nos encontramos como cristãos. Temos sido indulgentes para com os erros dos outros? Temos feito um exame de consciência diariamente, como nos ensinou Santo Agostinho? Como tem sido a qualidade das nossas preces? Temos utilizado a prece de gratidão? O que precisamos para efetivamente sairmos da teoria, que é muito linda a teoria, o Evangelho é maravilhoso, e colocarmos em prática esses conhecimentos adquiridos dentro da doutrina dos Espíritos, dentro do Evangelho, se já utilizamos os caminhos que ela nos indica como norte para o nosso crescimento espiritual. Nós temos vivido e convivido com o sofrimento, por exemplo, por conta da pandemia do Covid-19, a nível mundial. E o que temos feito para minimizar e amparar aqueles que estão à nossa volta e necessitam de nós? As oportunidades de trabalho, em auxílio dos demais necessitados, nesse momento específico do Covid-19, estamos vivendo ainda, agora, com a dengue, são inúmeras. Então, quais são as nossas ações no bem para que possamos dizer que não somos cristãos de conveniência? Buscamos, através do conhecimento da doutrina espírita, vivenciá-los para aproveitarmos essa nossa encarnação da melhor forma possível? Então, essas são algumas das reflexões à luz da doutrina espírita que nós podemos fazer. Poderíamos nos alongar por mais tempo, mas vamos encerrar por aqui essa nossa reflexão.
Vamos pensar em Jesus, mentalizar nosso Mestre Jesus. Tem em suas mãos muitas energias de paz, de amor, de luz. Dizemos a ele, meu amigo Jesus, muito obrigado pelo carinho que tem por todos nós. Obrigado por ser nosso irmão maior, nosso exemplo, modelo e guia. Abençoa, Jesus, o nosso grupo de estudos, nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas também que não gostam de nós. Abençoa eles também, Senhor. Abençoa nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, nas enfermarias, manicômios, nos presídios, CASE, nos orfanatos, nos asilos, os moradores de rua. Abençoa todos eles, Senhor. Abençoa os corações dos homens que comandam os países. Que haja mais paz, haja mais amor, mais compreensão entre os homens, mais caridade em seus corações. Abençoa a nossa noite de repouso. Permita, Senhor, que durante o nosso sono, o desprendimento do corpo físico, possamos continuar trabalhando em benefício das pessoas que necessitam das nossas preces, nosso ombro amigo, nosso carinho. Muito obrigado por tudo, Jesus. Fica com nós. Que assim seja.